A paz do Senhor para a igreja. Podem tomar os seus assentos. Para mim é uma grande alegria estar aqui, porque eu passei uma boa parte da minha infância aqui nessa igreja. Para quem não sabe, eu sou filha da tia Ida, a tia Ida que dirigiu várias escolas bíblicas de férias aqui. Enquanto ela estava dirigindo, eu estava ali nas salas brincando, correndo, enfim. E quando eu cheguei aqui, que eu adentrei na nave desse templo, eu lembrei do tempo em que esse templo não existia e aqui era um pátio, estacionamento, onde a gente ficava brincando. Então, assim, é muito bom estar aqui, né? E assim, eu sinto a vontade em estar aqui, porque assim, é um lugar que eu já conheço, é um lugar assim em que eu já vim, e para mim assim uma alegria estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor me entregou. Quando o pastor Osiel me convidou para trazer a palavra essa noite, eu confesso para os irmãos que eu pensei assim: Deus do céu, eu lá na igreja de Rio Verde. E em um primeiro momento eu fiquei assim um pouco preocupada, mas depois eu pensei assim: gente, uma oração que eu tenho feito todos os dias na minha vida é me colocado diante do Senhor e eu tenho dito para Ele: Senhor, eis-me aqui. Porque eu sei que o Senhor tem me dado dons e habilidades e eu não quero guardar isso para mim. Sabe, aquilo que o Senhor me deu, eu quero gastar na obra dEle, eu quero usar em favor de pessoas, em favor de situações, eu não quero guardar para mim. Então isso veio como uma oportunidade de exercer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu tenho falado com Ele. Então eu falei: Senhor, eu vou. E que o Senhor me capacite, que o Senhor me use, e que o que eu fale ali naquele lugar não seja algo que venha do meu coração, que não seja de mim, mas que seja aquilo que o Senhor quer ministrar para aquelas pessoas que estão ali. Porque desde aquele dia em que eu recebi aquele convite, o Senhor já sabia quem estaria aqui neste lugar. E o Senhor já tinha uma palavra pronta para ser ministrada no coração de cada um. Então, irmãos, eu estou aqui não é para falar aquilo que eu quero, mas para trazer aquilo que o Senhor ministrou no meu coração para falar para vocês. Porque eu orei e falei: Senhor, coloca no meu coração aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo. E o Senhor trouxe uma palavra para a igreja aqui à noite. E quando o pastor Osiel falou assim que queria trazer uma proposta um pouco diferente aqui nesta noite, é porque é o seguinte: eu queria assim trazer hoje não assim uma ministração formal, uma pregação, mas eu queria trazer algo daquilo que o Senhor me deu para compartilhar com vocês. Então assim, vai ser algo assim mais assim, um pouco mais leve, um pouco mais prático, sabe? Eu gosto muito da praticidade das coisas e principalmente da praticidade da palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo que a gente senta aqui, ouve, aleluia, glória a Deus, e volta para casa com a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Não, a palavra de Deus é prática. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, a gente sempre deve buscar pensar da seguinte forma: o que eu ouvi aqui, o que eu posso aplicar na minha vida? O que é que eu posso, como isso pode mudar a minha vida, pode fazer diferente na minha vida e em relação àqueles que estão próximos de mim. Então hoje, o que eu quero trazer para cada um de vocês é algo que seja mais prático, que a gente possa usar no nosso dia a dia. E eu digo que a gente, porque assim, eu também estou aqui para ser ministrada pelo Senhor. O Espírito Santo me ministra, e aquilo que Ele ministra em mim, eu transbordo para vocês. Então assim, eu estou aqui para receber junto com cada um de vocês. E o tema desse congresso é: Ele é exaltado, o fim do ego, o começo da glória. Como o pastor Osiel disse, eu sou filha da tia Ida. Hoje nós moramos ali em Brasília e eu sou servidora da Polícia Federal. Eu estou ali há 21 anos
servindo à sociedade com aquilo que eu faço. Uma das coisas que eu estou ali, em primeiro lugar, é para fazer a diferença. Eu trabalho ali no edifício sede de Brasília e eu tenho ali uma sala minha e geralmente, na hora do almoço, eu fecho minha porta, ajoelho e falo: Senhor, que aqui eu seja sal e luz, que eu faça a diferença, que eu brilhe a tua glória sobre a minha vida, porque eu estou ali, irmãos, as pessoas sabem onde nós estamos, as pessoas sabem que nós somos filhos de Deus, as pessoas que sabem que nós somos cristãos, eles olham para as nossas vidas. Então a gente tem que ter a preocupação, sim, de refletir a glória do Senhor, de onde nós estivermos, nós sermos e fazermos a diferença, e ali não é diferente. Eu trabalho assim em um órgão que tem muita visibilidade no país, e a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma situação política que não é assim das mais confortáveis, mas, irmãos, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor, Ele está acima de todas as coisas, Ele está à frente de todas as coisas, e nada, absolutamente nada, acontece fora do querer e da vontade dEle. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende, mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando, e no tempo certo, no momento certo, não é no momento que a gente quer, as coisas vão acontecer. Ele não perdeu o controle. Continuemos orando, continuemos buscando, porque no momento certo o Senhor vai fazer. Amém, igreja? Bom, o tema do nosso congresso hoje fala de o fim do ego e o começo da glória. E eu estou ali na Polícia Federal, a minha formação é em Direito, em Mediação de Conflitos, e tenho pós-graduação também em Mediação de Conflitos. E esse tema de mediação de conflitos, para mim, é algo assim que eu gosto muito, porque assim, eu acho que é uma das formas mais inteligentes da gente resolver conflitos hoje. Né? Hoje em dia, muitas vezes as pessoas, quando chegam a um nível de conflitos em sua vida que elas não conseguem resolver, elas buscam o judiciário. Só que muitas vezes é uma busca onerosa, é uma busca custosa, e eu digo custosa não só em termos financeiros, mas em custos financeiros, emocionais, relacionais, em custo de tempo. E hoje em dia, uma das formas que nós temos de resolver os conflitos é por meio dos métodos alternativos de solução de conflitos, e que os dois que nós mais conhecemos são a mediação e a conciliação. Eu acredito que, de alguma forma, os irmãos já têm ouvido falar de alguma dessas formas de solução de conflitos. Então, o que eu quero trazer para cada um de vocês aqui nesta noite, é justamente assim, como a gente pode trazer uma forma de solucionar problemas e conflitos para a nossa vida de uma forma mais prática. Se a gente for pensar bem, os problemas que a gente tem, os conflitos que a gente tem na vida, eles de certa forma parte do nosso ego. Por quê? Porque a gente quer estar certo, a gente quer estar dentro do nosso direito, a gente quer mostrar que muitas vezes o nosso posicionamento é o certo. E a solução de conflitos, a solução de problemas, muitas vezes ela passa por você abandonar esse pensamento, sabe? Você assim, aceitar que você está errado, ou aceitar que o outro pode estar certo, ou mesmo você estando certo, você abrir mão disso, abrir mão da sua razão, né? E assim, fazer isso em prol da paz na sua vida, da paz nos relacionamentos. Então hoje, o tema dessa, eu digo assim, dessa conversa que nós teremos hoje à noite, eu diria que seria pequenos problemas, grandes conflitos. Como podemos evitar que pequenos desentendimentos se tornem grandes rupturas? E por quê? Porque hoje em dia, se nós formos prestar atenção, todo conflito, ele tem a sua origem em um problema de relacionamento que normalmente começa pequeno.
Os grandes conflitos que nós temos hoje, quer seja no judiciário, quer seja em qualquer ambiente, eles começaram de uma forma pequena e eles estão ligados a um relacionamento que você tenha, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, na igreja ou na sociedade. Em geral, os conflitos eles vão ter uma base relacional. E segundo estudos da área de comunicação e da psicologia relacional, grande parte dos conflitos graves começam com pequenas falhas de comunicação que não foram resolvidas. E isso significa que, se nós aprendermos a melhorar a forma como nós lidamos com as pessoas, e isso em qualquer nível, nós automaticamente vamos aprender a lidar melhor com os problemas e aqueles conflitos que decorrem dos problemas. Só que, hoje, especificamente, a gente não vai falar exatamente sobre a mediação ou a conciliação, que é aquilo que nós fazemos quando o conflito ele já está estabelecido. O nosso foco hoje vai ser falar sobre algo que é anterior a isso, ou seja, como nós podemos evitar que os grandes conflitos cheguem naquele ponto. Nós vamos tratar daqueles pequenos desentendimentos que começam no nosso dia a dia, ou em casa, ou no trabalho, ou aqui na igreja. Aquela coisa que de repente a gente pensa assim, deixa para lá, não vou mexer com isso, não vale a pena. Só que assim, você não resolve, mas você guarda aquilo. E aquilo que começa pequeno vai crescendo, de repente vai se tornando um problema maior e vai aumentando até que se torna aquele grande conflito. Então, hoje o nosso foco vai ser como é que nós podemos evitar que esses pequenos problemas se tornem os grandes conflitos. Normalmente, as grandes rupturas, elas vão começar em algum momento com uma conversa que não foi resolvida, uma má interpretação, uma expectativa que foi frustrada, aquele silêncio que está acumulado, ou talvez uma palavra que foi mal colocada, ou então uma ferida que foi ignorada. E a gente acha que não vale a pena conversar, que depois melhora, ou que isso é bobagem, vou deixar para lá. Só que aquilo que não é tratado vai crescer. E quando a gente vê aquelas grandes rupturas familiares, emocionais ou sociais, elas parecem acontecer de repente. Nossa, mas de repente aconteceu isso, mas de repente fulano ficou assim. Só que essas coisas, elas até podem acontecer de repente, porém, nunca é do nada. Sempre vai existir alguma coisa que foi plantada ali. E como é que isso pode acontecer? Como é que a gente pode perceber isso no início? Como é que nós podemos não deixar que o pequeno evolua? É sobre isso que nós vamos falar, e a nossa base bíblica está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5, que diz: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um pequeno fogo pode incendiar uma floresta inteira. E da mesma forma, uma palavra, uma atitude, uma reação, um orgulho que não foi tratado, podem destruir relacionamentos inteiros. E é muito oportuno falarmos disso aqui em um congresso de homens. E por quê? Ainda que seja um congresso masculino, aqui nós temos famílias representadas. Nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos aqui os casais. E a família é a base da sociedade. Sempre foi e continua sendo a base da sociedade. E é no ambiente familiar que nós aprendemos
como dialogar, como reagir, como resolver os nossos problemas, como tratar as pessoas, como amar, como perdoar, ou até mesmo como ferir. E aquilo que nós aprendemos dentro de casa, nós vamos levar para o trabalho, para a igreja, para os relacionamentos, para a sociedade, para onde nós estivermos. Então, a forma como nós lidamos com os nossos problemas no meio familiar é a forma como nós vamos resolver os nossos problemas fora do ambiente familiar. Por isso, os conflitos familiares, eles não ficam apenas dentro de casa, eles vão transbordar para todas as áreas da nossa vida. Então, começa na família, que é a estrutura primordial da sociedade, onde serão forjados os homens e mulheres que integram a sociedade. E por mais que você diga assim, mas o meu filho não faz nada do que eu falo, ou o meu marido não me ouve, ou a minha esposa não me ouve. É preciso estarmos atentos a essas declarações, porque elas escondem sementes, elas escondem raízes de coisas que não foram resolvidas. Então, esses são sinais de que algo existe e que precisa ser resolvido enquanto está pequeno. E como é que a gente pode perceber isso? Como é que a gente pode evitar que essas coisas aconteçam? Eu vou trazer aqui de uma forma muito clara e muito prática e muito direta alguns pontos práticos para que vocês possam usar no dia a dia de vocês, para que a gente possa usar no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, onde quer que nós estejamos, e que vão nos ajudar a identificar esses pontos e evitar os problemas. E uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é sobre o comportamento humano. Comportamento humano é um assunto que tem andado em alta e tem sido objeto de estudos, de palestras, de vídeos. Isso é muito importante. Por quê? Porque o comportamento humano é a base para que nós venhamos a compreender os nossos relacionamentos. Por que que nós somos assim? Por que que nós agimos assim? Por que que nós pensamos assim? E nós vamos entender muitas vezes que certos comportamentos que nós temos não é por maldade, não é intencional, não é proposital. É por quê? É porque as pessoas são assim. A Bíblia fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você tem as habilidades necessárias para trabalhar em cima daquilo que é preciso. E dentro de comportamento humano, uma das coisas chave que precisamos entender é sobre perfis comportamentais e tipos de personalidade. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Bom, perfis comportamentais são comportamentos que nos ajudam a compreender por que é que nós reagimos da forma como reagimos diante de situações. Por que que algumas pessoas às vezes são mais calmas do que outras, algumas são mais desesperadas do que outras, algumas são mais enérgicas do que outras? Por que que algumas pessoas são mais explosivas, outras são mais sensíveis, outras são mais lentas ou mais controladoras? Fato é que pessoas são diferentes, encaram situações de formas diferentes e têm comportamentos diferentes diante de situações. Só que, para facilitar esse entendimento, a ciência ela mapeou e organizou os perfis comportamentais em 4 grandes temperamentos. Então, basicamente, todo mundo aqui vai ter um desses tipos de temperamentos ou perfis comportamentais, que são o dominante, ou também chamado de colérico, o influente, que também é chamado de sanguíneo, o analítico, que também é chamado de melancólico, e o estável, que também é chamado de fleumático. Tá,
e o que é que isso tem a ver com a minha vida e como é que isso pode me ajudar no meu dia a dia. Olha só, eu vou explicar de forma muito rápida, assim, de forma muito rápida não, mas de uma forma assim mais resumida a cada um, e você vai pensando aí qual que você seria, ou de repente, aquela pessoa ali que está próxima de você. O perfil dominante ou colérico é aquele que é composto daquelas pessoas que são mais diretas, pessoas mais competitivas, mais rápidas, mais focadas em resultados. As principais características das pessoas dominantes são liderança, assertividade. Ela é uma pessoa que é focada em objetivos, são pessoas decididas e que normalmente decidem rápido e que gostam de desafios. Um dos pontos de atenção para esse tipo de pessoa é que elas costumam ser impacientes e tendem ao controle. Exemplos de pessoas dominantes, dentre pessoas aí famosas que a gente conhece. Elon Musk, Steve Jobs, Cristiano Ronaldo, Margaret Thatcher. Pensa aí, você ou pessoas que estão aí próximas a você, quem é que poderia ter esse perfil dominante? Só pensa. Um outro perfil que a gente tem é o perfil influente ou sanguíneo, que são aquelas pessoas que são mais comunicativas, mais carismáticas, que são mais sociáveis e mais persuasivas. As principais características dessas pessoas são, elas são entusiasmadas, têm uma comunicação mais forte, elas têm uma facilidade de socializar com as pessoas, são criativas, motivam pessoas extrovertidas e elas adoram pessoas e novidades. Pontos de atenção para esse tipo de perfil é o quê? Que normalmente essas pessoas, elas são impulsivas e elas têm dificuldade com rotina e com disciplina. Exemplos: Oprah Winfrey, Jim Carrey, Will Smith e um personagem bíblico que a gente conhece muito, que é o nosso Pedro, o discípulo Pedro. E, de novo, pense aí em relação a você, em relação a pessoas que estão próximas a você. Quem é que parece ter esse tipo de perfil? O terceiro perfil é o analítico ou melancólico, que também são pessoas conhecidas como conformes. Essas são pessoas que são analíticas, detalhistas e são muito cuidadosas. As características delas é que elas são precisas, gostam de fazer tudo planejado, elas têm método, elas têm um pensamento mais lógico, possuem um alto padrão de qualidade, gostam de fazer as coisas bem feitas, têm sensibilidade, são perfeccionistas, organizados e são pessoas que são emocionalmente profundas. Pontos de atenção para esse tipo de temperamento é que geralmente eles costumam ter uma autocrítica muito excessiva e uma ansiedade, um perfeccionismo. Exemplos de pessoas assim: Albert Einstein, Bill Gates, Van Gogh e perto de você. Quem poderia ser assim? Quem poderia ter esse perfil? E, por fim, as pessoas que são estáveis ou fleumáticas. O que é isso? São aquelas pessoas calmas, pacientes, equilibradas e que normalmente são bem cooperativas. Uma das as características principais dessas pessoas é que elas gostam de escutar, elas são leais, elas são empáticas, elas são consistentes, preferem a harmonia, são equilibradas e diplomáticas. Sabe aquela turma do deixa disso? Não, vamos ver, vem cá, vamos conversar, vamos resolver. Então, é o perfil estável ou fleumático. Pontos de atenção. Essas pessoas costumam ser procrastinadoras e têm dificuldades em tomar decisões rápidas. Exemplos: Tom Hanks, Roger Federer, que é um tenista famoso, Papa Francisco, mas enfim, dentro do círculo em que vocês convivem, quem é que poderia ser alguém que poderia ter esse perfil? Ou você mesmo? Ou alguém que está perto de você?
É importante ressaltar que, assim, essas classificações, elas são estimativas comportamentais em relação a esses exemplos feitos a partir da imagem pública dessas pessoas, né? Não necessariamente elas serão assim. E também é importante ressaltar o seguinte, que ninguém é 100% um perfil. Normalmente, nós temos os 4 perfis, só que, geralmente, a gente tem 1 ou 2 que é mais destacado. E, normalmente, por exemplo, uma pessoa que tem, assim, o perfil dominante elevado, ela também é influente. Geralmente, a pessoa que é estável, ela também tem um analítico alto. Existem testes que vocês podem fazer, inclusive na internet, depois vocês podem pesquisar por perfil comportamental, que dá para vocês fazerem e verem qual é o perfil que você tem ali, que ele é mais, digamos assim, que você tem ele de forma mais acentuada. E uma outra coisa importante, a pessoa que é dominante, ela não necessariamente vai ser dominante a vida toda, ou em todos os momentos. O contexto pode mudar um comportamento. Então, por exemplo, a pessoa que é estável, calma, em determinadas situações, ela pode se tornar uma pessoa dominante, ou uma pessoa que seja mais influente. Da mesma forma, aquela pessoa que é influente em determinados ambientes, ela pode se tornar uma pessoa mais calma. Então, assim, é importante ressaltar que o contexto, o ambiente, pode mudar o comportamento. E ao longo da nossa vida, isso também pode mudar. Se você, por exemplo, fez ali o seu teste, digamos que você chegou em casa hoje ou amanhã, foi lá na internet, pesquisou, mapeou o seu perfil. Nossa, eu sou altamente influente ou dominante. Isso não significa que você é assim e vai morrer assim. Não. Isso pode ser trabalhado ao longo da vida, porque assim, o ideal, a pessoa ideal é a pessoa que tem os quatro perfis de forma uniforme. Só que isso assim é muito, muito difícil, mas é o ideal. E qual é a importância de nós sabermos disso? Porque muitas vezes, dentro da nossa própria casa, nós temos vários integrantes da mesma família, ali pai, mãe, filhos, que têm perfis comportamentais que são completamente diferentes. E se a gente não entender isso, a gente pode interpretar os comportamentos como se fossem uma provocação, como se fosse desprezo, como se fosse falta de amor, frieza ou desinteresse. Só que quando a gente entende isso, a gente vê que muitas vezes não é isso. É porque a pessoa é assim. É do perfil dela, é do temperamento dela. Então, isso, na verdade, é a forma natural como a pessoa aprendeu a se comportar. Então, por exemplo, aquele que tem o perfil dominante, ele pode parecer agressivo. O que tem o perfil estável, ele pode parecer lento. O analítico pode parecer frio. E o influente pode parecer irresponsável. Mas, se a gente entende como é que as pessoas funcionam, isso vai mudar a forma como nós enxergamos essas pessoas. E aqui eu trago algo muito interessante, que é o quê? Normalmente, pessoas que são muito diferentes, elas acabam se atraindo. Sim, pessoas diferentes se atraem. E o motivo dessa atração é justamente uma estratégia usada por Deus para unir os casais, que é a chamada paixão. E o que é a paixão? A paixão é algo maravilhoso, não é? Aqui, quem é casado, se for voltar lá para os tempos de namoro, ou quem está namorando, a gente sabe que a paixão é uma fase da vida que é muito boa. É aquela fase do frio na barriga, a vontade de se ver, de se falar, de estar junto.
É quando você liga para a pessoa, fica ali 2, 3 horas no telefone e não vê o tempo passar. Então, nesse momento, nada e ninguém importa. E a paixão, ela produz um efeito que é curioso. E esse efeito é que ela reduz a nossa percepção sobre defeitos e diferenças. E por que isso é importante? Vocês lembram que lá em Gênesis, Deus ele deu um mandamento para o homem, que era o quê? Crescei, multiplicai e enchei a terra. Tá, mas se a gente for pensar aqui, o João conheceu a Maria. E de cara o João já viu os defeitos da Maria, a Maria viu os defeitos do João. Ah, não, eu não quero ficar com essa pessoa não, porque ele ronca, porque ele deixa a toalha em cima molhada. Ok, quando se está conhecendo não se vê isso não, mas muitas vezes, se no momento em que você está conhecendo, se você já conhece os defeitos da pessoa, você não vai ficar com aquela pessoa. E como é que fica o multiplicar? Como é que fica o encher a terra? Então, de forma sábia e de forma muito estratégica, o Senhor colocou no início dos relacionamentos a paixão. E nesse momento da paixão, nós não vemos os defeitos do outro. O outro é perfeito, não é? O outro, ele é maravilhoso. E por mais que outras pessoas digam assim, não, mas você não está vendo que essa pessoa, ela é assim, não, bobagem, isso é intriga da oposição, não é? Imagina, de forma alguma. Então, nesse momento em que a gente está apaixonado, a gente não vê os defeitos. E estudos sobre neuroquímica vão mostrar que a paixão intensa, ela vai provocar alterações cerebrais que são semelhantes a estado de euforia emocional, diminuindo a nossa percepção crítica. Ou seja, é cientificamente comprovado que nós ficamos cegos emocionalmente. Tá, mas e aí? Sabe aquela frase, voltando àquela frase que aquela frase que eu falei de que assim, pessoas diferentes normalmente elas vão se conectar. A gente já ouviu aquela frase dos opostos que se atraem, certo? Então, normalmente é isso que vai acontecer. Aquele que é calmo, e como é que isso acontece? Aquele que é calmo e paciente, quando ele olha para uma outra pessoa que tem um estilo mais dominante ou mais influente, ele vai olhar assim e pensar assim, uau, essa pessoa tem aquilo que eu não tenho, ela faz aquilo que eu não faço, ela fala aquilo que eu não falo, então aquilo de certa forma o atrai. Da mesma forma, o contrário, aquela pessoa que normalmente é enérgica, dominante, quando vê aquela pessoa que é mais calma, que é tranquila, ela se sente atraída porque ela pensa assim, gente, essa pessoa é meu porto seguro, ela tem o que eu não tenho, aqueles momentos de calma e tranquilidade que eu preciso estão nessa pessoa, então tem que estar perto dela, não é? Só que o que ninguém explica para a gente é que esse estado elevado de paixão e de cegueira emocional, ele não é para sempre. E chega uma hora que ele vai acabar. E segundo estudos científicos, eles mostram que esse prazo, ele gira em torno de, no máximo, 2 anos, de 1 a 2 anos. E quando isso acontece, parece que as escamas dos nossos olhos caem e nós começamos a enxergar aquilo que a gente não via antes. Por quê? Por causa da paixão. Aí é nesse momento que a gente para e pensa assim, mas fulano mudou. Fulano não era assim. De repente, essa pessoa está diferente, mas por que do nada a pessoa mudou? E aí é como quando a gente ouve essas frases de que a pessoa mudou, de que a pessoa não era assim, não é? Ah, mas porque depois do casamento fulano ficou diferente. Só que, na maioria das vezes, a pessoa não mudou.
nós é que começamos a enxergar aquilo que nós não víamos antes. E isso acontece por quê? Porque esse estado intenso da paixão, ele não é permanente. Também, gente, pudera. O estado emocional em que ficamos no momento da paixão requer muito do nosso sistema nervoso. E o nosso próprio sistema nervoso não aguentaria. Então, assim, é normal que isso aconteça. Tá. Mas e agora? Agora eu já me casei. Agora nós já temos filhos. Agora nós já constituímos família. E eu descobri isso tudo dessa pessoa. E agora? O que eu vou fazer? Eu estou fadada a ter que aguentar essa pessoa desse jeito para o resto da minha vida? É isso mesmo? O que eu te digo é que aí, mais uma vez, entra em cena a sabedoria de Deus. E por quê? Porque, na verdade, ele não pensou unir pessoas com personalidades diferentes para que elas vivessem frustradas o resto da vida. Não. Em sua sabedoria, o Senhor aproximou pessoas diferentes para que elas pudessem aprender umas com as outras. Então, as diferenças, elas não existem para destruir relacionamentos, mas para desenvolver pessoas e, por meio desse desenvolvimento, fortalecer as relações. Elas existem para gerar crescimento, onde o mais impulsivo pode aprender a ter equilíbrio, o mais passivo pode aprender a ter firmeza, o mais racional pode aprender a sensibilidade, e aquele que é mais emocional pode aprender a ter mais estabilidade. E quando a gente entende isso, nós paramos de tentar mudar o outro. Porque sim, quando a gente descobre que o outro não é do jeito que a gente pensou, a gente começa a entrar em um trabalho interno de mudar o outro para que ele seja do jeito que a gente quer. Só que quando a gente compreende isso, que na verdade as nossas diferenças podem complementar o outro para que nós possamos crescer juntos, a gente começa a pensar de forma diferente. Então, quando nós estamos dispostos a transformar as diferenças em um caminho no caminho da harmonia, isso vai de forma, não é de forma automática, isso vai resultar na diminuição dos conflitos. Isso vai resultar na harmonia que nós tanto queremos, que nós tanto buscamos. E agora, como é que a gente pode conseguir isso? Como é que a gente pode evitar que aqueles problemas que muitas vezes são gerados porque a gente não entendia o outro, possam se tornar os grandes conflitos? Vamos lá, assim, trazer agora de forma mais prática o como. Agora que a gente entendeu um pouco de como as pessoas funcionam, como a gente pode usar isso ao nosso favor. E uma das formas que a gente tem, uma das maiores causas de conflitos que nós temos, são aquelas expectativas que não foram comunicadas. Muitas vezes a gente espera algo do outro, mas a gente não deixa claro para o outro aquilo que a gente quer. E a gente cria uma expectativa que muitas vezes ela pode ser frustrada e pode dar origem a problemas. A expectativa ela pode ser muito boa, esperar coisas boas, bons momentos, pode trazer alegria, mas se não houver alinhamentos em pontos que são necessários, essa expectativa pode vir a ser uma fonte de frustração.
E, se ela for mal administrada, ela pode dar origem aos problemas que vão causar os conflitos lá na frente. Então, a gente precisa entender algo que é muito importante nos relacionamentos. As expectativas, elas precisam ser alinhadas. São duas coisas que precisam andar juntas nos relacionamentos, que são as expectativas e os alinhamentos. E por quê? Porque muitas vezes as nossas expectativas, elas vão se basear naquilo que nós queremos que seja feito da nossa forma. Nós consideramos os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa forma de fazer, e que muitas vezes não corresponde àquilo que o outro pensa ou àquilo que o outro sabe. E normalmente isso acontece quando esperamos que o outro adivinhe, ou que o outro perceba, ou que o outro imagine, ou que ele entenda sozinho. Então nós esperamos coisas que não foram combinadas, e quando o outro não atende, a gente fica frustrado. E aqui existe uma verdade bem simples sobre isso, que é: o óbvio precisa ser dito. Por mais que seja algo claro, por mais que seja algo lógico, mas todo mundo pensa assim, mas todo mundo faz assim, o óbvio precisa ser dito. Ah, mas é lógico. Diga. Ah, mas diga. Fale, porque assim, nem sempre o outro pensa da mesma forma que a gente. Nós não podemos presumir que o outro pensa igual a gente, ou que o outro sabe o que a gente imagina, ou que o outro tem que fazer aquilo que a gente espera, sem a gente falar nada. Então, se nós temos expectativas em relação a algo, por mais que seja óbvio, isso precisa ser dito. E essa é uma das grandes chaves para os relacionamentos, que são os alinhamentos. Você falar aquilo que é necessário. Não presumir que os outros pensam como nós pensamos. E isso aqui eu digo principalmente para nós mulheres, porque assim, a gente tem muito essa mania de pensar assim: ah, mas fulano devia achar, fulano devia saber, fulano devia pensar. Não, não devia. Chega, fale, esclareça, que isso vai trazer um grande avanço para os seus relacionamentos. E nisso que a gente, nessa conversa que a gente for ter, nas conversas que nós formos ter, naquilo que nós formos falar, nós precisamos ter clareza, nós precisamos ser clara a respeito daquilo que a gente quer, daquilo que a gente espera, e transmitir isso de forma clara. E claro que isso é um exercício, porque muitas vezes a gente não tem esse costume de chegar, falar e expor o que a gente quer, ou o que a gente espera. Mas quando a gente precisar falar algo, primeira coisa, procure ser claro, procure ser direto, na medida do possível, usar poucas palavras sem ficar rodeando muito. Isso vai ajudar bastante. Lembrando que os relacionamentos que são saudáveis, eles precisam de clareza, precisam de conversas, precisam de alinhamentos e de combinados. Então, se você quer algo, fale, explique, alinhe, conversa. Isso vai evitar aquelas frustrações que lá na frente podem se transformar em conflitos. Uma outra grande estratégia para que possamos resolver os problemas e evitar conflitos é perguntar. Nunca suponha, pergunte. Ao invés de afirmar, pergunte. Ao invés de acusar, pergunte.
Ao invés de concluir algo, pergunte. Ao invés de interpretar algo, pergunte. Por mais que algo seja óbvio, por mais que algo esteja claro, pergunte. Sempre pergunte. Nunca suponha. Sempre pergunte. E por quê? Porque por mais que algo seja evidente, quando você pergunta, a explicação da outra pessoa pode te trazer uma informação que você não tinha, que você não sabia. E isso pode mudar a tua percepção, a tua visão, aquilo que aconteceu, e pode evitar muitas coisas que seriam desgastantes e origem de problemas. Então, assim, o perguntar vai dar ao outro a oportunidade de explicar intenções, sentimentos, motivações e as circunstâncias. Então, você vai ter informações que vão mudar a sua percepção acerca daquilo que aconteceu e que poderão mudar o seu posicionamento a respeito de algo. E aí, evitar os problemas e evitar os conflitos. Mas uma coisa é importante: nas conversas, nas perguntas, em tudo, a gente precisa fazer em amor. Perguntar em amor, falar em amor, conversar em amor. E se for necessário ser mais assertivo, que seja em amor. Porém, em alguns momentos, não vai ter jeito. E o conflito vai ser inevitável. E aí, e se isso acontecer? O que é que eu vou fazer? Para falar a verdade, mais do que inevitáveis, muitas vezes os conflitos eles são necessários. E por isso a gente precisa aprender a lidar com eles. Paulo, lá na carta aos Romanos 12 e 18, ele fala assim: no que for possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, naquilo que for possível. Ou seja, existirão momentos, existirão ocasiões em que o conflito ele vai existir. E quando esse momento acontecer, a gente precisa saber lidar com eles. Por quê? Se a gente fica sempre esperando que seja tudo bem, tudo harmonioso, e isso é bom, muitas vezes a gente não vai saber se preparar para quando o dia mal vier, para quando o dia ruim vier. E quando ele chegar, a gente não sabe como lidar com isso, o que fazer com isso. E pela falta de conhecimento, muitas vezes a gente pode acabar piorando as coisas, piorando uma situação que, se a gente tivesse o conhecimento, poderíamos resolver e terminar aquele problema ali mesmo antes que ele cresça. Então, nós vamos passar por momentos em nossa vida em que os conflitos serão necessários. E isso por quê? Isso vai acontecer porque vão existir situações que precisam ser ajustadas. Em alguns momentos, aqueles ajustes que não puderam ser feitos por meio daquelas conversas lá atrás, por meio dos diálogos, dos alinhamentos, eles vão aparecer de uma forma maior, em forma de conflitos. E é aí que a gente precisa saber lidar com eles. E o que é que a gente pode fazer quando isso acontecer? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que conflito não é sinônimo de briga. Conflito e briga são coisas diferentes. E qual é a diferença? De uma forma bem simples. O conflito é a existência de posicionamentos diferentes. Cada um pensa diferente acerca de um ponto. E, gente, isso é normal. Nós somos assim. Ninguém tem que pensar igual ao outro. Ninguém tem que querer o mesmo que o outro quer. E é normal que essas diferenças venham à tona e, às vezes, elas precisem ser resolvidas em um ambiente que não é o mais harmonioso. Mas é ali uma diferença de posicionamentos. E a briga? A briga, ela, quando o objetivo deixa de ser resolver uma questão
e passa a ser ferir o outro. Ali você deixa de colocar o seu posicionamento diferente e ali você quer ofender, você quer machucar, você quer às vezes mostrar que você é o bom e o outro não é, enfim. Então essa é a diferença. Em um há um respeito e no outro não há. Uma outra coisa que muitas pessoas, as pessoas costumam pensar acerca de conflitos é que todo conflito precisa ser resolvido por meio de um acordo. E eu estou aqui para dizer para vocês que isso não é verdade. Nem sempre a solução de um conflito, ela vai terminar em um acordo. Por quê? O acordo pressupõe que as pessoas pensem de forma igual, que elas deixem a sua forma de pensar e adotem o pensamento do outro, e nem sempre isso acontece. Muitas vezes a solução do conflito vai ser você reconhecer que você pensa de um jeito, você reconhecer que a pessoa pensa de uma forma diferente e aprender a conviver com isso, e está tudo bem. Claro, desde que isso não prejudique a si, não prejudique a outros, não prejudique o relacionamento, mas em alguns momentos a solução do problema, o fim do conflito vai ser você reconhecer que existem diferenças, que você pode conviver com essas diferenças e vida que segue. Então, assim, nem sempre as coisas vão ser resolvidas da forma como a gente quer. Muitas vezes a gente precisa aceitar que existem divergências que elas não são conciliáveis. E, repito, desde que isso não prejudique a si, não prejudique outros e não prejudique o relacionamento, dá para conciliar, dá para viver com isso, toquem a vida da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu estou em um casamento e eu gosto de praia, meu marido gosta de campo. Por que não conciliar de uma forma assim, vamos fazer nas férias, vamos alternar. Em umas férias a gente vai para a praia, outras férias a gente vai para o campo. Mas eu não como carne vermelha, e o outro adora um bife mal passado. Vamos a um restaurante que serve uns 2 pratos, entende? Então, assim, se você não vai mudar o outro, busque formas de conciliar e aprender a conviver com isso. Se nós somos diferentes, pensamos de forma diferente, temos experiências de vidas diferentes, nós precisamos conversar e fazer aqueles alinhamentos que eu já falei para que nós sigamos de uma forma que seja boa para todos. E lembrando que os alinhamentos não é uma coisa que a gente faz uma vez e pronto, acabou. Não. Alinhamento a gente faz sempre. Surgiu um problema, vamos sentar e vamos alinhar. Surgiu uma divergência, uma diferença, eu não tinha prestado atenção nisso aqui. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. É um exercício. Muitas vezes a gente não aprende ali no nosso ambiente familiar a sentar, conversar e resolver. Mas não é porque a gente não aprendeu que a gente não vai fazer. Isso é um hábito que a gente pode criar. Claro que no início vai ser difícil, no início vai ser estranho. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos acostumados com isso. Mas à medida que a gente vai fazendo e vai repetindo, vai ficando cada vez mais fácil. Ok, e quando o conflito surge, qual é o melhor momento para se resolver o conflito? Porque sim, conflito você não resolve em qualquer momento, existe um momento certo. Nem tudo, principalmente conflitos, problemas, devem ser resolvidos no calor da emoção. Inclusive o recomendado é não falar nada, não resolver nada no calor da emoção. É aguardar o tempo certo para falar. Provérbios 25:11 traz um versículo que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quando os ânimos estão exaltados,
a escuta vai desaparecer, o orgulho vai aumentar, a razão vai diminuir e às vezes a melhor decisão é: vamos conversar depois. Dá um tempo, sai de perto, se afaste, até que aquelas emoções se acalmem. E uma outra coisa, gente, a gente sempre costuma achar que assim, mas eu controlo as minhas emoções. Muitas vezes a gente não tem controle. Quando vem aquele ímpeto da raiva, quando vem aquela frustração, quando vem aquele sentimento, muitas vezes a gente não consegue controlar. A gente tem que parar, se afastar e esperar que ele se acalme, para depois que a gente venha conversar. Porque se a gente conversar no calor da emoção, a gente vai falar coisa que não quer, da forma que não quer e que depois a gente vai se arrepender. Então, o melhor momento é quando nós estivermos mais calmos. Nunca conversar sobre o calor de fortes emoções. E, para finalizar, eu queria trazer para vocês aqui uma ferramenta que é extremamente prática da comunicação não violenta. Comunicação não violenta é a base que nós usamos para a solução de conflitos, ali por meio da mediação, da conciliação. Isso é o que nós usamos. Então, eu quero trazer aqui para vocês 4 passos práticos para você resolver os seus problemas e os seus conflitos de uma forma mais assertiva e mais prática. E esses 4 passos, eles podem ser usados em casa, no casamento, no trabalho, na igreja, em qualquer ambiente. E eles são necessários. Quando é que eu vou usar isso? Quando eu tiver um problema com alguém, quando eu tiver um conflito com alguém, quando tiver acontecido algum problema e que eu precise resolver e não saiba como. Sabe aquilo que eu falei ali atrás de você, às vezes, ter situações conflituosas que você vai ter que passar por elas, mas que você precisa saber como fazer isso? Então, esses 4 passos que eu vou trazer aqui para vocês, são 4 coisas que vocês podem usar para esses momentos em que vocês vão ter que resolver esses conflitos. Vocês vão ter que conversar sobre esses conflitos. E o primeiro passo é que, quando você tem uma situação que precisa ser resolvida, você precisa sentar e conversar, ok? Tá. Sentei e conversei. E agora? O que eu falo? O que eu vou fazer? Primeira coisa que você pode fazer é, no momento em que você for conversar, é o passo número 1, que é o quê? Se ater aos fatos. Você vai falar somente sobre aquilo que aconteceu, sem colocar sentimento, emoção, na medida do possível, claro, principalmente nós mulheres. Mas ali, vocês sentaram para conversar, cada um vai falar. No momento em que cada um for falar, primeiro começa relatando exatamente o que aconteceu, os fatos. E neste momento não cabem sentimentos, emoções, suposições, expectativas. Aqui é apenas um breve relato dos fatos na visão de quem está falando, sem acusações, sem julgamentos, sem interpretações, apenas fatos. O segundo passo é aí onde você vai falar dos seus sentimentos, aquilo que você sentiu. E aqui é o que a pessoa que está falando vai falar daquilo que ela sentiu na hora em que os fatos aconteceram. Por exemplo, eu estava triste, eu me senti triste, eu me senti frustrado, eu senti raiva, eu fiquei decepcionado, eu me senti desvalorizado. Então, neste momento, você vai trazer os sentimentos, aquilo que você sentiu quando aquilo aconteceu. Terceiro passo, você vai falar das suas necessidades, que é o quê? Qual é a necessidade que você tinha no momento em que aquele fato aconteceu? E aqui você vai explicar qual é a sua necessidade que não foi atendida. Por exemplo, eu necessitava de respeito, eu necessitava de ser ouvido, eu necessitava de consideração, eu necessitava de apoio, eu necessitava de parceria.
E aqui é importante ressaltar que, principalmente nas primeiras conversas, será necessário fazer um exercício para falar dos fatos, sem misturar os sentimentos, ou para se buscar qual o real sentimento ou necessidade. Porque como a gente não está acostumado, isso pode ser um pouco difícil, pode ficar um pouco confuso. Mas a gente precisa saber distinguir, saber interpretar aquilo que está se passando dentro da gente. E aqui, claro, que a gente assume que para a mulher isso é mais fácil, para o homem pode ser mais difícil, mas é aquilo que eu falei, isso é um exercício. Comece fazendo da forma que você consegue, comece fazendo da forma que você dá, e com o tempo você vai aperfeiçoando isso. Trata-se de um exercício. E por fim, o passo número 4 é o quê? No final da conversa você vai trazer um pedido. E o que é esse pedido? É aquilo que, considerando o que aconteceu, considerando aquele fato, aquilo que você sentiu, aquilo que você precisava, a sua necessidade, considerando isso, você vai pedir ao outro aquilo que você precisa para que o seu relacionamento melhore e para que a vida seja mais leve. Então aí, de uma forma honesta, de uma forma realista e também de uma forma muito clara, você vai fazer um pedido. Mas lembrando que esse pedido precisa ser realista e precisa ser possível. E não adianta que você pedir uma pessoa, você fazer um pedido que a pessoa não vai conseguir te entregar, ou que a pessoa não vai conseguir te atender. Ou de repente esse é um momento de fazer um alinhamento. Se você pediu algo e a outra pessoa vê que de repente não vai conseguir atender, ou não vai conseguir atender daquela forma, é um momento de vocês fazerem alinhamentos e conversas para que vocês possam decidir como é que isso pode ser atendido. Então, de forma muito clara, diga aquilo que você precisa, aquilo que você espera e aquilo que pode melhorar. E eu quero concluir aqui deixando uma reflexão, que grandes conflitos quase nunca começam grandes. Eles vão começar pequenos, silenciosos e aparentemente insignificantes. Eles vão começar em palavras não ditas, em dores ignoradas, em expectativas não alinhadas e em perguntas que nunca foram feitas. E talvez hoje o Senhor esteja nos chamando justamente para isso, para olhar para aquilo que ainda é pequeno antes que se torne grande demais. Porque os relacionamentos saudáveis, eles não acontecem por acaso. Eles são construídos, e construídos com maturidade, com humildade, com diálogo, com escuta, com amor e com intencionalidade. E, no final das contas, evitar conflitos não significa nunca ter problemas, mas significa aprender a tratar os problemas enquanto eles ainda são pequenos. A Bíblia diz em Provérbios 16:32 que melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Que o Senhor possa nos dar a sabedoria necessária para que o que ouvimos aqui não fique só nas palavras, mas que nós possamos trazer para a nossa vida prática, a fim de que nós possamos ter os frutos que de fato permaneçam. Amém.